Oi, então hoje a gente vai estar vendo as angiospermas. A gente já viu as gimnospermas, agora a gente vai ver as angiospermas, tá? Qual que é a diferença das angiospermas para as gimnospermas? As angiospermas, elas têm um fruto para proteger a semente, tá? Então, se você lembrar lá das gimnospermas, né, que eram os pinheiros, tipo lá o pinhão, né? Então, o pinhão, ele é uma semente pelada, né? Ela não tem fruto em volta protegendo, ele é uma semente exposta, tá? Então, por isso que o pinheiro, ele é uma gimnospermas, porque ela não faz fruto, né? Ela faz a semente diretona. Agora, se você olhar aqui, ó, vários frutos de angiospermas, ó, tipo, uma mão aqui, ó, a semente, ela tá super protegida, né, pelo fruto aqui, ó, melancia, entendeu? Então, isso é a principal diferença de gimnospermas para angiospermas, é que a angiosperma, ela tem fruto, tá bom? Assim, as angiospermas são o maior grupo de plantas. Então, 90% das espécies de plantas são angiospermas, tá bom? 90%. Como que é feita a polinização? Peraí, antes nós vamos lembrar o que é a polinização. Polinização é assim, o pólen é a parte masculina da flor, certo? É aquela cápsula que tem o gameta masculino lá dentro. Isso é o pólen, tá? Pólen masculino, lembra disso. Então, nas gimnospermas, né, que é no pinheiro, o pólen ele tinha que ser levado pelo vento, tá? Porque a planta não faz nenhum tipo de estrutura de atração para os animais estarem levando esse pólen, ela não faz, certo? Então é o vento mesmo que carrega. No caso das angiospermas, o vento também carrega, tá? Então a polinização é feita pelo vento, mas também por insetos, aves e morcegos, tá? E por que interesse que eles vão ter nisso, né? Porque elas atraem as flores, né? Aí as angiospermas, elas têm flores bem legais, né? Flores coloridas, né? Com odores e tudo. Então elas produzem uma série de atraentes, né? Para insetos, aves e morcegos, para estarem polinizando, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que você já vai entender isso. Então assim, por que os insetos vão nas flores, né? Porque elas têm várias coisas atraentes, né? Por exemplo, as cores, né? O inseto enxerga cor, então isso é um fator atraente para ele. E o próprio pólen, né? O pólen, ele é uma coisa, um alimento, né? Bastante nutritivo. E o pólen, então, o próprio pólen em si, ele é um atraente para os insetos. E a planta também, ela fabrica néctar, tá? Que o néctar, ele é tipo uma água doce, tá? Que os insetos adoram, né? Não só inseto, beija-flor, né? Eles também gostam do néctar. E só que assim, para o inseto chegar no néctar, o morcego, o beija-flor, ele acaba esbarrando no pólen, né? Daí o pólen adere no corpo do animal, né? Enquanto ele está sugando o néctar, o pólen adere no corpo dele. E como daí ele vai para outras flores depois, né? Procurar mais néctar, aí acaba, né, levando o pólen junto. Então aí ocorre a polinização, tá? As abelhas, elas levam o pólen, né, para a colmeia delas, porque elas usam o pólen. Então elas têm essas estruturas aí que você está vendo nas patinhas dela, né, que são bolsas, né, coletoras de pólen. Então quando ela sai da flor, ela está com essas bolsinhas aí carregadinhas de pólen, né, para levar para a colmeia dela. Esse aí que você viu, essa florzinha aí, tem bastante, né, por aqui, agora tá tendo muito. Esse é o cardo, né, o cardo é aquela plantinha espinhenta pra caramba, tipo, é uma erva daninha, tá? Então aqui você tem a estrutura da flor, né, do cardo, ele inteirinho é muito espinhoso, né? E aí quando essa florzinha ela é polinizada, né, ela é fecundada, vai formar essa bagaça aqui, né? E na verdade o que que é esse trequinho aqui? É isso aqui, ó, tá? Que eu tô pegando na minha mão aqui. Na verdade, isso aí, ele contém o frutinho do cardo, que é esse treco aqui, entendeu? É frutinho com esse negócio aqui, que é tipo para ele voar e cair bem longe, né, da planta. Aqui, ó, você tá vendo, né, bem grandão aqui. Você fala, pô, mas como que isso aqui é fruto? Parece que é uma semente. Na verdade, a semente, ela tá meio que misturada com o fruto, entendeu? Porque ele é um fruto que, tipo, ele não abre, tá? A semente, ela já é junto com isso aqui, né? Então, onde cair isso aqui, daí já ele vai germinar, tá bom?
Vamos ver aqui as partes da flor, né? Então, as angiospermas é aquelas que têm flores bem bacanas, né? Se você pensar nas gimnospermas, é tipo, só tem aquelas pinhas, né? A pinha do pinheiro, que o pessoal até chama de flor feia, né? Então, não é uma flor, bem flor mesmo, né? Então, as angiospermas, elas têm flores de verdade, né? Flores coloridas e bacana e tudo mais, né? Vamos ver as partes básicas da flor aqui, tá? Então, você tem aqui embaixo, você tem o pedúnculo, que é aquela parte que ela vai se ligar aqui na planta, né? Isso aqui é chamado de pedúnculo. E depois esse pedúnculo, ele vai se dilatando, né? Ele fica maiorzão, isso aqui se chama receptáculo, tá? Dentro desse tal do receptáculo é que está a parte feminina da flor, tá? No caso, nós estamos vendo uma flor que é hermafrodita. Hermafrodita, ou seja, ela tem partes femininas e partes masculinas, é uma flor hermafrodita, tá? Então, assim, então dentro desse receptáculo aqui está escondido o ovário da flor. Dentro desse ovário que vai ter um óvulo aqui, tá? Que é o gameta feminino que vai ser fecundado. Aí o que acontece? Tem esse tubinho aqui, certo? E a pontinha dele, né? Que a abertura dele é chamada de estigma, tá? Então, por esse estigma que vai passar o tal do grão de pólen, que é a parte, o gameta masculino, tá? E como essa flor ela é hermafrodita, ela também tem a parte masculina. O que seria a parte masculina? É isso aqui, ó, essas partes que você está vendo aqui, né? Todo mundo que já olhou uma flor bem de perto sabe que essas partezinhas aqui são cheias de pólen, né? Que a gente chama de lá de estame, né? Então aqui, ó, essas aqui são as partes, né? O filete, a antera são as partes do estame, né? Que é a parte masculina. E é essa paradinha aqui que produz o pólen, né? Aí assim, quando é uma planta, né, uma espécie de planta que ela procura evitar a autofecundação, e que a autofecundação, o pólen da mesma flor caía aqui dentro, ó, e daí fertilizou, mas foi uma autofecundação, porque é a mesma flor. Então, para evitar isso, porque isso às vezes não é legal, né, para a espécie, que está, né, se autocruzando, e não é muito bom. Então, o que acontece? Às vezes, esse óvulo, ele demora mais para amadurecer e o pólen amadurece rápido, entendeu? Então, mesmo que caia pólen aqui dentro, não vai adiantar nada, porque o óvulo ainda não está maduro. E às vezes é o contrário, é o óvulo que fica maduro antes do que o pólen, entendeu? Para evitar, então precisa vir de outras flores, aí vai fecundar. Se for com esse aqui mesmo, não fecunda, porque daí, entendeu? É uma diferença de tempo de amadurecimento que é para evitar que haja autofecundação, tá? Aí assim, como esse desenho aqui tá meio complicado para você ter ele, eu fiz esse aqui, que é um desenho meio brusco aqui, né? Mas copia ele no seu caderno, tá? Dá um pause aí no vídeo, copia esse desenho aqui, um desenho meio bosta, assim, mas é mais fácil para você entender, tá? Então, assim, partes da flor, ó, pedúnculo da flor. Todo mundo que já olhou uma flor, que já examinou, sabe que ela tem essas folhinhas verdes aqui embaixo, né? Que é para formar, né, o cálice da flor. Então, isso se chama de sépala, tá bom? E essas grandonas aqui, todo mundo sabe que isso aqui é a pétala da flor, certo? Aí a estrutura feminina, com o estigma lá em cima, o óvulo que tá dentro dessa garrafinha aqui, certo? Aqui, né, essa parte aqui que é o ovário, antera, que é a parte masculina, os pólenzinhos, né, que ficam, né, meio zoado aqui em cima. Então também é uma flor hermafrodita, tá? Então dê uma pausada aí no vídeo e copia esse desenho aí no seu caderno. Esse desenho assim, ele é tipo meio semelhante com essa flor aqui, que ela é o hibisco, tá? Então o hibisco, olha só, tá vendo? Isso daqui vai acabar no ovário que tá lá no fundo, bem escondidão lá dentro da flor. Tem um ovário dela lá dentro, tá? E essa parte aqui é isso aqui, ó, tá? As anteras, né? Parte masculina, só que elas estão ligadas aqui, ó. Né? No caso do hibisco, tem outras flores que começam, igual o meu desenho aqui, né? Começam lá de baixo, entendeu? Mas é basicamente isso. Onde você vê o pólen é a parte masculina. Onde você vê esse tubinho aqui, às vezes tem várias, né, entradinhas aqui, né, estigmas, como no caso do hibisco, né, isso aqui é a parte feminina, tá? Não é muito difícil, é uma coisa bem tranquila, tá? Agora, nem todas as plantas têm flores hermafroditas. Por exemplo, o milho. Você fala, mas o milho tem flor? Tem, pior que tem, tá? E ele tem flores
masculinas e femininas, tá? Então a flor masculina do milho é ela que fica lá na ponta, lá no mais alto, né, da planta milho, tá? Que o pessoal chama de espigueta. Essa tal da espigueta, então a flor masculina, ou seja, é a flor que vai produzir o pólen. Olha a estrutura aqui. Tem até um inseto aqui, tá ligado? Tipo, ele vai no pólen, tá? Então, ó, aqui dá pra você ver bem, tal da espigueta tá aqui. Onde que vai formar a espiga do milho, na real? Ó, a espiga tá aqui, esse treco aqui, isso aqui já foi a flor feminina, tá? Que desenvolveu lá, foi fecundada, né? Desenvolveu lá a espiga. Então, quando ainda não tem espiga, né, você vê esses trecos aqui mais ou menos na metade da planta, tá? Porque a parte masculina fica lá em cima, então nas metades aqui você vai achar flores femininas, tá? E esses cabelos aqui, na real, é tipo isso aqui, ó. Aqui, ó, entendeu? É tipo a pontinha é o estigma, tá? O que forma o cabelo. Depois seca, né? Fica tudo essa cor marronzinha assim, né? Entendeu? Então isso aqui na real é a flor feminina do milho, tá bom? Então assim, as angiospermas elas têm dois grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Antigamente a gente só falava dicotiledôneas, tá? Então agora, modernamente, a gente fala eudicotiledôneas. Tá? Então são os dois grupos. Qual que é a diferença entre eles? Isso aqui é bem importante, tá? Porque quando cai questão em concurso sobre gimnospermas, né? Sobre angiospermas, né? Os dois grupos, eles sempre perguntam, qual que é a diferença da flor, não sei o que, não sei o que. E na verdade é uma coisa bem idiota, entendeu? Uma coisa bem facinho de você entender. Então tem várias diferenças das monocotiledôneas para as eudicotiledôneas, tá? Eu escreveria aqui embaixo um exemplo básico, que é o exemplo clássico que a gente dá de monocotiledôneas, é sempre o milho, porque o milho é a planta mais fácil para você entender monocotiledôneas. E a eudicotiledôneas, o exemplo mais tranquilo é o feijão, tá bom? Então, vamos entender aqui quais que são as diferenças, tá bom? Só que antes, vamos entender um negócio aqui. Você acha que isso tudo aqui é semente, né? Tipo, o feijão é semente, o milho também é semente. Na verdade, não. Então, assim, o feijão, ele é semente mesmo. Mas fala, mas e cadê o fruto? O fruto é a vagem. Tá bom? Todo mundo que já viu lá um feijão na vagem sabe, né? Que vem os grãozinhos tudo aqui dentro, né? Então a vagem é um fruto, é chamado de fruto seco, tá? Então os grãozinhos, que são os feijões aí que você come, eles são sementes mesmo, tá? No caso do milho, não. Cada, né, grãozinho desse daqui é um fruto, tá? É um fruto desse tipo aqui, cariópse. A semente está unida ao resto do fruto. Tá? É tudo grudado aqui dentro. A semente está grudadinha com o fruto. Não tem como se separar as duas coisas. Tá? Isso aqui é típico de gramíneas. Tá? Tipo, o milho, o trigo, arroz, aveia, cevada, todas essas gramíneas, né? Elas têm os frutinhos assim. Então, assim, isso aqui é fruto e esse aqui é semente. Tá bom? Tá, vamos lá então. Pera um pouquinho, vamos voltar nesse bagulho aqui. Primeira característica lá de diferença, né? As primeiras diferenças delas tem a ver com o cotilédone, tá? Então esse desenho tá falando assim, cotilédone único. Esse aqui é cotilédone que se abre em dois, ele tem dois cotilédones. Você fala, semente só tem uma e a semente. Não é isso, porque cotilédone não é semente, tá? Vamos lá no que é cotilédone. Cotilédone é tipo uma folha, na real não é uma folha mesmo, tá? É uma folha embrionária, então ele não é semente, tá? Às vezes tem pegadinha disso aí no Enem, concurso, cotilédone é semente, não é. Não é semente, é uma folha embrionária. E ela existe, na real, porque ela tem nutrientes nela, entendeu? Para sustentar a planta quando a plantinha começa a brotar, tá? Então, como é que é o caso do milho, tá? No milho, ele é assim, ó. Isso aqui é a parte, né, que sustenta lá, que enche o frutinho lá, né? Esse aqui é o cotilédone, né? Tá tudo dentro da semente. É muito difícil você enxergar esse negócio. O embrião tá aqui, ó, entendeu? O embrião que vai formar a plantinha milho, ó. Olha lá, então aqui ele tá germinando, né? Se você olhar aqui, olha, tá germinando, mas essa semente não abriu, entendeu? Ela não abre em dois, como é a semente do feijão.
Olha aqui o feijão, tá? Então, feijão abrindo em dois aqui. Às vezes a gente pega uns feijãozinhos que já tá brotando, né? Se você abrir ele, é bem facinho de abrir. Você vai ver que ele tem duas partezinhas, tá? E daí o que é essas duas partes? Elas vão se tornar esta coisinha aqui que todo mundo já deve ter visto, né? Em um pezinho de feijão que fica essas paradinhas aqui. Né? Isso aqui é o tal do cotilédone, tá? E ele vai secando. Por que ele vai secando? Porque a planta vai aproveitando os nutrientes que estão nele, né? À medida que ela vai crescendo, ela vai aproveitando esses nutrientes aqui, tá? Então, assim, ó, nas eudicotiledones, por isso chama dicotiledone, porque é dicotiledone, di de dois, né? Dois cotiledones, dicotiledônia. Tá? Então, ela abre em dois. E esse aqui não abre. O mono é um cotilédone só. Ele não abre. Tá? Então, você, na real, assim, se for escolher uma diferença só entre mono e eudicotiledônia, essa é a principal, que é a do cotilédone. Porque, inclusive, está no nome delas. Está no nome do grupo. Né? Monocotiledôneas, um cotilédone. E eudicotiledôneas, dois cotilédones. Tá bom? Agora folha. Folha é muito facinho de você diferenciar as duas. Por quê? Porque as folhas das eudicotiledôneas, elas têm uma nervura principal. O que é a nervura principal? As paradas aqui, ó. Essa aqui é a nervura principal. Entendeu? E aí vem as outras nervuras, venha para ela aqui, ó. Entendeu? Vão se ramificando a partir da nervura principal. Que nem eu desenhei em verdinho aqui. Entendeu? Então essa aqui é a nervura principal, tá? E daí as outras vão brotando dela, tá? No caso das monocotiledôneas, isso aqui é uma folha de milho novo, tá? A monocotiledônea não. Isso aqui, na verdade, as outras nervurinhas não vai brotando, isso aqui ela é paralela, ó, tá vendo? Olha como ela tá seguindo paralelamente. Então, ó, nervuras paralelas. E essa aqui não, ó. Entendeu? Então, nossa, é muito diferente, né? As duas folhas. Tá? Então, a eudicotiledônia tem a nervura principal e as outras nervurinhas vão brotando dela, né, para fora. Tipo um V, ela forma uma letra V ali, tá? E as monocotiledôneas, tipo folhinha de grama, né? A grama é uma monocotiledônia. Você vê aqui, ó, entendeu? As nervuras são paralelas. Na verdade, essa é a diferença que a gente mais usa, porque ela é muito fácil de você ver. É a diferença de folha, tá? Outra coisa, a folha das monocotiledôneas, ela como é que fala? Ela gruda desse jeito aqui no talo da planta, entendeu? Ela nasce assim, formando uma bainha, tá? Se você olhar... Ops, peraí, fica frio. Aqui, ó. Se você olhar as folhas das eudicotiledôneas, ela não é agarrada aqui no talo, entendeu? Ela tem um pedúnculo, tá vendo? Que esse negócio que eu tô com esse trequinho aqui em cima, ó, tá vendo? Isso aqui é um pedúnculo. E essa folha não, ela não faz isso. A das monocotiledôneas, ela forma bainha porque ela envolve o talo da planta. E é assim que ela nasce, com uma bainha, tá bom? Bem facinho isso, né? Vamos olhar então, esse outro quadrinho aqui, ele também está mostrando lá as diferenças, né? Então, essa daqui a gente já viu, que é os dois cotilédones, né? O tipo de nervura, né? Ramificada, nervura paralela, que de boa. O que é esse negócio aqui dos talos? Os talos é o seguinte, que vamos supor, se cortou a planta, certo? Se você cortar lá, tipo um milho, cana, né? Cana também você corta, o que você vai ver lá? Você vai ver que os vasos, cortou, né, passou a faca. Tem vasos aqui que carregam a seiva. Lembra aquele lance de seiva? Então, por exemplo, a seiva que a planta está puxando lá do chão, né, que vem das raízes, né, que tem água, sais minerais, uma coisa que a planta sugou lá do substrato, do chão. Então, é uma seiva que está subindo, né? Então, lembra aquele lance do xilema e floema, tá? E tem a outra seiva, que é a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, que as folhas fizeram. Então, aquela seiva está descendo, né? Então, você tem o xilema e o floema para carregar a seiva que a planta fabricou na fotossíntese, né? Isso, o floema. E o xilema, ele leva a seiva para cima, porque é a seiva que está sendo sugada lá, né, da água, dos sais minerais, está sendo sugada pelas raízes. E acontece que esses dois tipos, né, de vasinhos lá que a planta tem, na monocotiledônia, eles são tudo zoado, entendeu? São tudo misturado, assim, não tem uma organização, é tudo, entendeu? Jogado, que é aleatório. Nas dicotiledôneas, não, é tudo bonitinho, entendeu? Tudo organizado radialmente, entendeu? Os vasos são bem dispostos, assim. Você entendeu, né? Tá.
E aí, depois disso, temos as flores. Deixa eu ver se é flores mesmo. Tá, vamos falar de flor, depois eu falo da raiz. Como é que é o lance das flores? Assim, só que não é sempre que é assim, entendeu? Mas assim, geralmente as flores das dicotiledôneas, as pétalinhas delas são múltiplos do número 4 ou múltiplos de 5. Então, por exemplo, essa daqui tem 5, tá? Pétalas aqui, né? Se contar aqui, né? Tem 5 pétalas. Se ela fosse ter mais pétalas, ela já teria um múltiplo de 5, seria 10 pétalas, entendeu? Ou 4, né? De 4, 8, assim. Monocotiledôneas, normalmente é múltiplos de 3, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um múltiplo de 3, tá bom? A gente já vai estar vendo flor. Vamos dar uma olhada nesse lance das raízes, tá? Raízes também bem importantes, só que daí, tipo, você olha uma planta, você não está sabendo se aquilo é monocotiledônea ou dicotiledônea, dá para você olhar pela raiz. Só que daí você tem que arrancar ela do chão, né? Porque daí já não é uma coisa muito boa, mas... Enfim, como é que são as raízes das eudicotiledôneas? Tem um raizão principal aqui, entendeu? Tem uma raizona grossa aqui, que é essa que é a raiz que vai afundando. A partir dessa raiz vão saindo as raizinhas, tá? Essa raiz principal, ela é chamada de raiz pivotante. Pivotante por quê? Porque ela vai perfurando o solo, tá? Como que é a raiz das monocotiledôneas? É uma raiz que a gente chama de cabeleira, tá? Se você já viu raiz de pé de milho, raiz de grama, desses matinhos aí, você vê que é uma raiz que se chama fasciculada, né? Então não tem uma raiz principal, entendeu? Ela só vai esparramando montes de raízes aqui, sem ter uma que seja a principal, tá? Então chamada raiz fasciculada ou do tipo cabeleira, tá bom? Vamos voltar nas flores, então, tá? Então, flores de monocotiledôneas, múltiplo de 3, tá? Então, vamos olhar, esse aqui é o lírio das pedras, né? Esse é bem comum em jardim. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, 6 pétalas. Esse aqui é uma eudicotiledônea, múltiplo de 4 ou de 5, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Nossa, isso aí não tem nem muito o que falar, né? Olha essa daqui. Essa planta aqui, ela é uma monocotiledônea, tá? Ela é uma palma, né? Essas flores tipo palma, lírio, essas coisas aí é monocotiledônea. Então assim, olha a folha dela. A folha não dá para enxergar muito bem aqui, mas as nervuras dela são paralelas, entendeu? Você não vê a nervura vindo assim igual um V, a nervura é paralela, tá? E daí se você contar aqui, ó, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então ela é múltiplo de 3, tá? Essa plantinha é bem comum também, mas em Colômbia tem bastante. Tipo, ela é uma erva daninha, mas ela é muito bonitinha, tá? Chama palminha louca. Esse aqui é o beijo, né? O beijo, nossa, esse beijo é super conhecido, né? Então aqui, ó, vamos contar as pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, ó, múltiplo de 5. Olha as folhas dela, olha aqui, ó, nervura principal e as outras nervuras vão vindo aqui, ó, entendeu? Ó, tá formando um Vzinho aqui. Então ela é o quê? Eudicotiledônea. Tá bom? Então assim que a gente meio que vai descobrindo, né? As características, vai olhando as características e vai, né, percebendo o que elas são. Só que nem sempre é tão fácil, né? Então, vá contar as pétalas dessa coisa aqui. Meu Deus, não tem muito como contar pétala. Então, quando não tem jeito de você olhar uma característica, né, que é muito complicado, na verdade até daria, mas você teria que desfolhar toda essa rosa, enfim, é ruim. Olha na folha, velho. Se você olhar na folha aqui, ó, nervura principal, as outras estão vindo por aqui, eudicotiledônea. Tá bom? Isso aí, tchau.